Oi, amigos, tudo bom? Amigos, pro quadro de hoje, que se chama PP, que a Paula pergunta, os meus super convidados são eles, o casal maravilhoso, a Bruna e o Rodrigo Chaves. Muito obrigada por terem topado participar. Obrigada. Ela tá nervosa, Eu tô nervosa, gente, com esses dois. Ai, eu fiquei nervosa também agora. Fiquei nervosa. Ai, muito obrigada, eu sou fã dos dois. Então eu vou fazer 3 perguntinhas, tá bom? Tá. Ó, a primeira pergunta é, como foi seu início no esporte? Vou começar primeiro pela Bruna. Primeiras damas Isso. e também que é Dia das Mães, né? Isso, exatamente. Meu início no esporte, eu tinha 2 anos e o meu pai começou a me levar para montar em Interlagos cavalinho de aluguel, uns pôneizinhos, tinha charrete, não era nada de esporte, era só cavalos normais. E só que aí eu fiquei apaixonada e insuportável. Pedia para ele me levar todo fim de semana, tinha que ser sexta, sábado e domingo. E aí eles sempre moram até hoje aqui do lado da Santo Amaro. Então eles resolveram entrar de sócios. Aí eu já tinha 3 anos e aqui estou até hoje. Então eu entrei na escolinha da Santo Amaro com 3 anos. E aí foi uma paixão que nunca E mais... aí nunca mais desci do cavalo. Fofo. Nunca parei de montar e aí foi. Tá até hoje. E Justo. bora. E você, Rodrigo? Eu sou gaúcho, né? Gaúcho da fronteira mesmo, de Santana do Livramento. Meu pai é militar do Exército, aposentado hoje em dia. E eu comecei a montar lá no quartel com ele. Eu tinha 4 anos quando eu comecei a montar. Também novinho. Naquela época diferente, né? Não, só podia saltar a competição a partir dos 8. Então foi uma agonia esperar aqueles 4 anos passar para eu poder saltar minha primeira prova. Mas foi muito legal a história, assim. Depois a gente foi morar em Fortaleza, até chegar em São Paulo. E nunca mais parou também dos 4 anos? Ah, com 8 eu já falava pro meu pai, eu vou ser profissional do cavalo, eu vou viver do cavalo. Já sentia. Que fofo. Muito bom. Perfeito, adorei. A próxima pergunta é, qual a estratégia para lidar com a pressão em competições de alto nível? Se você tem alguma mania, algum ritual? Eu tenho umas coisas que eu vou deixando de lado, tá? Por exemplo, até pouco tempo atrás eu ficava jogando pôquer, mas aí eu tava jogando muito. Agora eu não jogo mais, agora eu preciso de uma mania nova. Você tem alguma ideia? Passou, eu gosto de treinar. Alguma ideia? Não sei mais o que fazer. Mas aí era uma maneira jogar. Eu ficava jogando. Entendi. Agora, esses dias ontem eu até peguei uns pontos, que eu perdi todo o dinheiro, mas eu peguei uns pontinhos. A sua estratégia era um pouquinho... Isso no meu mundo, assim, sabe? Entendi, mas é uma estratégia que gasta um pouquinho de dinheiro. Exato. Não, mas é dinheiro de mentira. De mentira, então tá que o dinheiro de verdade eu não tenho, então no caso... Justo. E você, Rodrigo, tem alguma estratégia? Eu acho que o grande segredo é a gente buscar tratar a competição como a gente leva o nosso treino, né? Óbvio que com seriedade, tudo, concentrar, relembrar os detalhes de cada cavalo, mas eu acho que com o tempo de experiência, de competição, vai ficando uma coisa muito natural, tudo ali. A gente leva o nosso dia normal, óbvio, tenta descansar um pouco mais o corpo antes da prova ali, tá com a mente tranquila, né? Embora às vezes é uma correria, aluno de um lado, aluno do outro. Não dá nem tempo, gente. Pra ficar nervoso, né? Quando tem às vezes, tipo, só eu vou saltar o GP, aí a Bru fica cuidando um pouco mais dos alunos. Tem um suporte pra de poder ambos. focar, quando é ela que tá, eu busco fazer. Quando tá os dois, aí é meio no para o ímpar. Vai você nesse, agora eu vou no outro, exatamente. Justo. Vai com a experiência, vai acostumando, vai né? acostumando, né? Sim, justo. E a última pergunta é, qual a sua competição mais memorável? Então, olha que coincidência. Foi um vice-campeonato aqui no Grande Prêmio do CSN de Maio, com o cavalo que eu mais amei na minha vida, aposentado hoje. Em maio, agora acho que é dia 25 de maio, que ele vai fazer 26 anos. Como ele chama? Não, ele vai fazer 25. 25. Que era o Dutch Boy, meu alazão. Aí ficou marcado. Vulgo Baiacu. Fofo. Que foi um dia muito, muito feliz. Assim. Já teve dias que eu ganhei, agora esse vice foi assim, marcante. Um negócio que eu não esqueço da sensação, eu não esqueço de nada. Sim, marcou, muito marcou. Justo. E você, Rodrigo? Nossa, tem algumas, mas né? Eu acredito que o meu primeiro GP da minha vida, 1,60 m, era um CSIW uma qualificatória para a Copa do Mundo, né? Que foi lá no Agroman. Legal. Então, tipo, a minha estreia foi bem na pressão. Eu conheci o cavalo na semana, que era um cavalo do Marcelo Malzoni, o MC Thunder. E
o cavalo não vinha numa fase tão boa. E aí eu fui, a princípio eu ia saltar a prova de 1,35m, a Copa Ouro, aí no outro dia ele, vai no 1,45m. Aí eu fui, fiz 4 pontos. Ele, não, vamos no GP? Eu falei, mas eu nunca saltei na minha vida 1,60m. Uhum. Ele falou, você vai ter que ter a tua primeira vez então. E entrei de número 1, numa pressão danada. A pessoa que na época eu trabalhava junto com o Pereirinha, com o Marcelo Lemes de Souza, e ele me ajudou no paddock. Eu dei 3 saltos num Oxford de 1,10m, por quase 2 metros de largura, e ele vinha devagar, e o cavalo fazendo aquela força. A hora que eu entrei, eu me lembro mesmo, eu fiquei muito nervoso nesse dia, fiquei nervoso mesmo. Também, né? Não tinha como não ficar, eu era número 1 ainda. E o cavalo plec. E só teve um obstáculo, que é o único que eu me lembro, assim mesmo, foi a tríplice que ele não tocou. O resto ele foi tocando em tudo, só que não caiu nada. E eu acabei com Era tipo sorte de campeão. Só que ele achou que ele tinha derrubado tudo. Eu achei que eu tinha. Eu vinha com 5, 6 faltas, eu achava. E aí, de repente, o galeninho, o Gabriel Malfatti, ele era novo ainda, moleque, nem armava prova ainda. Ele começou a gritar pra mim, tempo! Eu, que tempo, moleque? Tava cheio de falta. 48 pontos, mais o excesso, de repente, faz, né? eu só vi o Dr. Marcelo Servos na porta da pista, ajoelhado, assim, fazendo assim pra mim. Que legal! Eu fiz um ponto de acesso, acabei em 5º lugar, meu primeiro GP da minha vida. Nossa, básico. Foi muito legal. Feliz no simples, tinha 22 anos, já não era tão jovem assim, né? Tem muita gente com 18, aí já Mas imagina classificar no primeiro grande prêmio. Foi ainda qualificatória para a Copa do Mundo. Inesquecível. Inesquecível. A final do o brasileiro de senior top também, com o Diamanzinho daquele tamanho. Os obstáculos maiores, que ele também foi um dia inesquecível. Um final de semana inesquecível. Sim. A gente acabou em 5º, o brasileiro lá, foi bem bom também. O 5º me persegue. Pequeno grande campeão. É melhor 5º que 7º, Rodrigo. Também me persegue bastante. Já tá ótimo. Fechou. Muito obrigada por terem topado participar. Imagina. Sou fã. Muito obrigada, amigos.